Shalom, shalom, amados irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma meditação na palavra viva do nosso amado Pai Todo-Poderoso, o nosso Criador dos céus e da terra, que tem nos dado a dádiva de estarmos vivos, de contemplarmos essa existência maravilhosa. Então, nada melhor do que glorificarmos o nome do Eterno, louvarmos por toda essa graça e misericórdia. Aleluia. Irmãos, primeiramente, que a paz e a graça do nosso Deus Pai Criador, Yahuwah, seja com todos vocês, com todos da tua casa, em nome do nosso Redentor e Salvador, da sua palavra viva, do seu Filho amado, nosso Messias Yahushua. Amém. É verdade, assim seja. Irmãos, trouxe então aqui pra gente algumas passagens, tá bom? Pra gente refletir, pra gente meditar, pra gente examinar, tá bom? E assim nós buscarmos andar sempre segundo os ensinamentos do Pai, da sua palavra, em retidão, em justiça e em verdade. Então, para começar, eu gostaria então de fazer uma pergunta aos irmãos. Diante de uma injustiça, qual deve ser a atitude de um crente, de um verdadeiro adorador? Ficar calado, só observando, omisso, não falar nada, ficar quieto, ou se posicionar, se manifestar, ajudar a vítima? Reflitam aí. O que você acha? O que vocês acham? Então, para a gente começar essa nossa meditação, reflexão dentro da palavra, dos ensinamentos da palavra, vamos abrir aí em Lucas 5, capítulo 5, no Evangelho de Lucas, a Nova Aliança no Novo Testamento, capítulo 5, do verso 27 ao 32. Do verso 27 ao 32. Vamos lá? Passados estes eventos, saindo Yahushua, encontrou-se com um publicano, cobrador de impostos, chamado Levi, sentado à mesa da coletoria, e o convocou: segue-me. Levi levantou-se, abandonou tudo e seguiu a Yahushua. Abandonou tudo, cobrador de imposto, abandonou tudo e seguiu Yahushua. O Evangelho da Graça. A palavra viva do Pai, soberano todo-poderoso. Então Levi ofereceu a Yahushua uma grande festa em sua casa. E uma multidão de publicanos e de outras pessoas estava à mesa comendo com eles. Levi era publicano, cobrador de imposto, e abandonou tudo e seguiu Yahushua. A alegria de Levi foi tão grande que ele ofereceu a Yahushua
uma grande festa. Ele estava feliz por seguir a verdade, o caminho e a justiça. E como ele era publicano, uma multidão de publicanos e de outras pessoas estava à mesa com eles. Os fariseus, aí no verso 30, os fariseus e os seus escribas reclamaram dos discípulos de Arrucha. Lá vem os religiosos, os doutores da lei, os mestres da lei. Reclamaram dos discípulos, dos seguidores de Arrucha. Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Ao que Arrucha lhes ponderou: os que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os enfermos, os doentes. A palavra viva do Pai, o Mestre e Salvador Arrucha, ele é o médico dos médicos. O que é que o Mestre diz aqui nesse verso? Que ele veio para os doentes. Ele veio para quem tem humildade, para quem reconhece que é um pecador, que é digno de misericórdia. E não para os que têm saúde, os que se acham santos, perfeitos, e que o Pai sabe que não são, que são hipócritas. Porque ninguém cumpriu a lei. Ninguém obedeceu a lei, a Torá, a palavra do Criador. Somente um foi santo e justo e obedeceu toda a lei do Pai, que foi o Filho, o nosso Salvador, Cordeiro. E é através do sacrifício que ele fez, o Cordeiro Pascual, o sacrifício perfeito, através do sangue dele, por ser justo e santo, nós somos justificados. Então quem crer em Arrucha, no Evangelho da Graça de Yahweh, no favor imerecido, e se arrepender dos seus pecados, abandonar tudo, renunciar ao mundo, morrer para esta vida, sinceramente, do fundo do coração, será salvo. Então no verso 32, eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Aleluia, meu Pai. Louvado seja o Todo-Poderoso. Irmãos, o Mestre veio para as ovelhas perdidas de Israel, para aqueles que são sinceros, que são transparentes, que são humildes de coração, os que buscam, os que não fingem ser uma coisa e não é. É a esses que o Pai veio, irmãos. O publicano, no exemplo dessa passagem, cobrador de imposto, ele era a profissão dele. Ele sabia que ele obedecia ali ordens de tiranos, que ele estava errado. Mas a gente não pode negar a nós mesmos. E o Pai, ele prefere que você seja verdadeiro e que mostre um vívido interesse em o buscar. Então ele veio para os doentes, para aqueles que reconhecem que são pecadores, que erram e que precisam da misericórdia e do perdão dele. Entende? Então a gente vê hoje, principalmente nos tempos de hoje, né?
por causa dos falsos ensinos do sistema religioso. Você vê muita gente religiosa, mas pessoas vazias, pessoas que mascaram ao seu real ser. É o joio que se faz, parece tanto com trigo, né? Se veste como trigo, fala como trigo, mas é joio. Não é sincero. Não é verdadeiro. Quando eu digo sincero, verdadeiro, eu falo em espírito, irmãos. Entende? Porque a gente tem que entender uma coisa. Nós podemos enganar um ao outro. Porque a gente vê segundo a aparência. A gente não consegue enxergar o coração das pessoas. Somente o Pai, que é Espírito, ele sonda mente e coração. Então, antes de a gente falar alguma coisa, o Pai já sabe o que a gente vai falar. Então, o Pai sabe de todas as coisas. Não tem como se esconder do Pai. Entende? Então, o mestre falou aqui, ó, eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Aleluia. Compreende? Perceba que quem é que sempre estava ali tentando provar. Olha a rebeldia, olha a ignorância, a falta de respeito para com aquele que trouxe a salvação. Tentando provar o mestre, o santo, o justo. Quem era que sempre estava ali? Os fariseus, os religiosos, os hipócritas, os saduceus, os políticos. E não as prostitutas, os publicanos. Esses não perseguiam o mestre. Pelo contrário, esses se humilhavam. Ô mestre, eu não sou digno da tua presença em minha casa. Eu não sou digno de nem olhar em teus olhos, mestre. Eu não sou digno de ser teu amigo. Eu não sou digno de estar em tua presença. Eu sou um pecador, me perdoa. Esses que os religiosos ficavam tacando pedra, julgando. Você consegue entender, meus irmãos? Conseguem entender? Estão lembrados da pergunta no início do vídeo? Vai juntando as peças, vai pensando aí. Então, vamos para a próxima passagem. Lucas 6, capítulo 6, do verso 43 ao 45. Não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente, uma árvore má produzindo um bom fruto. Pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem, assim como a pessoa má produz toda sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala do que está repleto o coração. Ô irmãos, essa passagem é muito forte.
igreja, congregação, crentes, verdadeiros adoradores do Criador dos céus e da terra, Yahweh, seguidores do Evangelho da Graça, do Mashiach Yahushua. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Essa passagem, meus irmãos, é um ensino tão profundo para que a igreja de Yahushua, da verdade, da justiça, não caiam nas astutas ciladas do inimigo. Pelos frutos conhecemos as árvores, meus irmãos. Quando você lê e medita na palavra do Pai, Criador dos céus e da terra, você conhece o que agrada e o que não agrada ao Pai. Você conhece o coração daquele que verdadeiramente ama a Yahweh, que teme a Yahweh. Você conhece o caráter, a alma do seguidor do Messias, do verdadeiro ramo, aleluia, do trigo. Você conhece, irmãos. E aqui também nos apresenta as características do joio, do falso profeta, do ímpio, do hipócrita. Então, meus irmãos, não tem como uma árvore que produz bons frutos dar maus frutos. Não tem como, não tem. Entende? É como eu falei, o Pai é Espírito, Ele sonda mentes e corações, Ele conhece a todos nós. Então a árvore, ela só vai oferecer aquilo que ela tem para oferecer. Entende? Ou seja, vamos entender aqui, o falso profeta, o joio, por ele se parecer muito com o trigo, ele acha que é trigo. Ele acha. Mas ele é joio. A boca fala do que o coração está cheio. Entendeu? Não é possível colher-se figos de espinheiros. Nem tampouco uvas de ervas daninhas. Entende? O joio se veste como trigo, fala como trigo, mas é joio. E o verdadeiro seguidor do Evangelho, da palavra, que está firmado nessa rocha, conhece quem é joio, por causa dos frutos, das obras, das atitudes, do comportamento. A boca fala do que está repleto o coração. Agora, para concluir esses 3 versículos aqui, com o estudo que a gente fez no capítulo 5, do verso 27 ao 32. Olha só. Lembra que o mestre veio para os doentes? Então o que é que acontece? O fariseu, o religioso, o joio, ele acha que é trigo, correto? Ou seja, então ele não pede perdão. Ele acha que ele não está errado. Ele não tem humildade. Entende? E o publicano lá, pecador, o mestre veio chamar os pecadores ao arrependimento, né? Ou seja, esses não olham nem para o mestre, porque eles sabem que eles são pecadores, que eles não merecem, que eles não são dignos do perdão. Já o fariseu acha que é ou não.
Eu sou perfeito aqui, ó, eu sou o justo. Eu cumpro toda a lei. E quem é que estava perseguindo o mestre? Quem é que estava quem estava sendo rebelde, tendo a audácia de provar a própria palavra do Pai, de perseguir a verdade, a justiça, o caminho e a vida? Quem foi? Não foi os religiosos? Os que se dizem perfeitos, justos, os santos do pau oco? Então vamos abrir agora aqui em João, capítulo 8, do verso 1 ao 11, para continuarmos esse nosso estudo. Entretanto, Yahushua seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Mais uma pecadora. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. Os fariseus pegaram ela, forçaram ela a ficar em pé no meio de todos lá. E disseram a ele, os fariseus trouxeram a adúltera até o mestre. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, a Torá, a antiga aliança, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu o que dizes a este respeito? Todavia, tu o que dizes a este respeito? Quem estava ali? O Cordeiro, que tira o pecado do mundo, que veio salvar a humanidade. O santo, o perfeito, o justo, que cumpriu a lei de Moisés. O único. No verso 6. Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Você está entendendo? Olha o fruto, olha o intento no coração desses religiosos. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam provar o mestre, o justo, o santo, aquele que obedece à palavra do Criador. Para terem alguma coisa para o acusar. Quem é o acusador? Não é o Satanás, não é o demônio, não é o diabo. Então esses hipócritas aqui servem a quem? Servem ao Criador dos céus e da terra, a justiça, a verdade, ou servem ao pai da mentira, o diabo, o acusador? Mas Yahushua, inclinando-se, escrevia na terra. Pega a mensagem espiritual. Com o dedo. Aleluia. Como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta. Ele se levantou e lhes disse. Então, porque insistiam na pergunta a Yahushua, o mestre, nosso Salvador, ele levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. É forte demais, irmãos. E novamente inclinou-se e escrevia na terra, no coração. Pega a visão. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, os fariseus, começando pelos mais velhos até o último. E Yahushua foi deixado só. Não ficou um só ficou Yahushua. Por que Yahushua? Só porque ficou só Yahushua, meus irmãos? Porque só o mestre cumpriu a lei de Moisés, que os próprios fariseus querem argumentar. Hipócritas. Eles atam fardos pesados, eles acusam, eles condenam,
mas eles são hipócritas, porque eles não cumprem a lei, mas eles querem, atar julgos pesados às ovelhinhas do Pai. Eles não se salvam e não deixam ninguém se salvar, malditos, hipócritas, raça de víboras. Então, Yahusha foi deixado só. E a mulher ficou em pé onde estava, com vergonha, chorando, humilhada por aqueles religiosos. Quando Yahusha se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Pecadora, onde estão aqueles teus acusadores? Pecadores. Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. Assim lhes disse Yahusha: nem eu te condeno. Oh, aleluia, meu Pai, Tu és maravilhoso. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado àquele que recebeu toda a autoridade no céu e na terra, um Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo, que deu a sua vida para me salvar e te salvar, Yahusha HaMashiach, o Messias, a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele falou: podes ir e não peques mais. Aleluia. Louvado seja o Eterno. Precisa falar mais alguma coisa, irmãos? Vamos agora para Mateus, capítulo 11, do verso 10 ao 19. Capítulo 11, do 10 ao 19. Este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que eu enviarei o meu mensageiro à frente da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Isso aqui é o mestre falando, de João Batista. Com toda certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior do que João, o Batista. Ou seja, que pregava o evangelho do arrependimento, o evangelho da salvação das nossas almas. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Oh, glória! João Batista, naquela época, os fariseus religiosos estavam atando fardos pesados. E o Pai Criador levantou o último profeta, João Batista, que pregava o evangelho do arrependimento. Se arrependam dos seus pecados. E ele se fazia como um menor. Ou seja, os fariseus, atando atos pesados sobre o povo, fardos pesados, se achando os perfeitos, e João pregando o evangelho do arrependimento, pregando o Yahusha, a salvação, o evangelho da graça. Aleluia. Desde os dias de João 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Irmãos, o vídeo já está em 29 minutos. Quem acompanha aqui nossos vídeos sabe que o meu celular ele trava em 30 a 31 minutos. Então, vamos encerrar aqui nesse verso 12. Desde os dias de João Batista até hoje, até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Ou seja, meus irmãos, os covardes, os medrosos, os omissos não herdarão o reino dos céus. Eu vou pegar aqui rápido 2 passagens ainda, que vai dar tempo, que não precisa nem falar mais nada, vocês vão entender tudo. 1 Coríntios capítulo 11,
1 Coríntios, capítulo 11, verso 17 ao 22. Todavia, mas vamos pegar aqui o 19, já está em 30 minutos. Todavia se faz necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados, os sinceros, se tornem conhecidos em vosso meio. É como eu digo, tem muito joio infiltrado no meio do trigo. Então se faz necessário haver algumas divergências, algumas heresias, para que os sinceros se manifestem. Ou seja, sacudam a água e acordem as ovelhinhas que estão dormindo. Tá bom, seguindo tudo que ouvem, omissos, calados. Quando vê alguma coisa, fica com medo do que vão pensar, do que vão achar. O reino dos céus é tomado à força. Seja corajoso, seja forte e fale a verdade. Defenda os seus irmãos que foram injustiçados, caluniados, humilhados diante de todos. O Pai, ele se opõe aos injustos e ele dá graça aos humildes de coração. Lembrem disso. Provérbios 17:15. Vai cancelar o vídeo aqui, não vai dar tempo.